Reino Monera compreende os organismos procariontes representados pelas bactérias e cianobactérias. Estrutura celular bacteriana. Cápsula gelatinosa. Confere uma maior proteção à bactéria. Parede celular. Constituída de material rígido, porém permeável, permitindo a troca de substâncias entre a célula e o meio. Plasmídio. É formado por um pedaço de DNA extracromossômico. Possui alguns genes que podem conferir à bactéria resistência a determinados antibióticos. Membrana plasmática. Mesossomo. O mesossomo nada mais é do que uma dobra da membrana plasmática, repleto de enzimas relacionadas ao processo de respiração celular. O cromossomo bacteriano é constituído por uma molécula circular de DNA não associada a proteínas. Ribossomos são os responsáveis pela síntese proteica. Flagelo. As bactérias podem ou não apresentar movimentos. As que apresentam o fazem através de flagelos. Morfologia bacteriana. As bactérias são seres extremamente pequenos, visíveis somente ao microscópio. Podem viver isoladas ou em colônias. Os bacilos, vibriões, espirilos e cocos são exemplos de bactérias vivendo isoladamente. Já os estafilococos, diplococos, estreptococos, estreptobacilos e sarcinas são exemplos de bactérias vivendo em colônias. Reprodução bacteriana. As bactérias reproduzem-se basicamente por um processo assexuado denominado bipartição. As bactérias se reproduzem de forma simples e rápida, duplicam seu material genético e dividem-se em duas. Em ambiente favorável, uma bactéria reproduz-se em aproximadamente 20 minutos. Contudo, no mundo real, existem vários fatores que inibem o crescimento das bactérias, como os protozoários, que reduzem o seu número em bilhões por dia, e porque seu crescimento é limitado pelo alimento e espaço disponíveis. Na bipartição ocorre divisão do cromossomo e posteriormente a citocinese, dando origem a duas células filhas idênticas à célula-mãe. Troca de material genético entre as bactérias. Apesar das bactérias não realizarem reprodução sexuada, existem 3 mecanismos pelos quais elas podem trocar material genético entre si. A transformação é um processo pelo qual a bactéria absorve DNA livre no meio. Este DNA absorvido pode ser incorporado ao seu patrimônio genético. Os cientistas têm utilizado a transformação bacteriana como uma importante técnica de engenharia genética para introduzir genes de diferentes espécies em bactérias hospedeiras. Transformação em Streptococcus. Injetando linhagem S de Streptococcus encapsulados em camundongo, o camundongo morre. Injetando Streptococcus não capsulados em camundongo, o camundongo vive. Aquecendo os Streptococcus encapsulados até que morram e posteriormente injetando-os em camundongo, o camundongo vive. Misturando Streptococcus encapsulados mortos a Streptococcus não capsulados vivos e posteriormente injetando-os em camundongo, o camundongo morre. Os Streptococcus não capsulados absorveram o material genético dos Streptococcus capsulados mortos e adquiriram a capacidade de sintetizar cápsula, causando assim a morte do camundongo. Na transdução, moléculas de DNA são transferidas de uma bactéria a outra por meio de vírus. Na conjugação, pedaços de DNA da bactéria doadora passam para a bactéria receptora através dos pilos sexuais. Importância das bactérias. As bactérias fazem parte de um pequeno grupo de seres vivos que consegue fixar o nitrogênio atmosférico, ou seja, transformá-lo
em compostos que podem ser utilizados pelos vegetais. Além de fixar o nitrogênio atmosférico, as bactérias também o devolvem à natureza, pois elas atuam no processo de decomposição, transformando compostos nitrogenados em amônia. A amônia é transformada em nitrogênio atmosférico graças à ação de bactérias desnitrificantes. A foto mostra um cadáver em estágio avançado de decomposição. Em 1989, milhões de barris de óleo vazaram de um petroleiro, poluindo centenas de quilômetros da costa do Alasca. A limpeza de certas áreas foi feita com a introdução de compostos ricos em nitrogênio e em fósforo, propiciando o crescimento de bactérias que ocorrem naturalmente no ambiente marinho e que são capazes de degradar o óleo. As áreas assim tratadas ficaram limpas mais rapidamente que as demais. Bactérias e biotecnologia. Embora os micro-organismos tenham sido descobertos apenas no século XVII, o homem já os utilizava desde a antiguidade na produção de alimentos. Diversos produtos úteis ao homem são produzidos graças à ação das bactérias. A indústria de derivados do leite. Há séculos se utiliza das bactérias dos gêneros Lactobacillus e Streptococcus para a produção de queijos, iogurtes e requeijões. Bactérias do gênero Corynebacterium têm sido utilizadas para a produção do ácido glutâmico. Esse aminoácido é muito utilizado para a produção de temperos, pois tem a propriedade de intensificar o sabor dos alimentos. Na produção de vinagre, são utilizadas bactérias do gênero Acetobacter, que convertem o álcool do vinho em ácido acético. Um novo método para produzir insulina artificial que utiliza tecnologia de DNA recombinante foi desenvolvido por pesquisadores do Departamento de Biologia Molecular da Universidade de Brasília, em parceria com a empresa bioquímica do Brasil, Biobras. Os pesquisadores modificaram geneticamente a bactéria Escherichia coli para torná-la capaz de sintetizar o hormônio. O processo permite fabricar a insulina em apenas 30 dias, um terço do tempo necessário para obtê-lo pelo método tradicional. Patenteada em 2000, a nova técnica consiste em introduzir na bactéria o gene da proinsulina humana, precursor da insulina ativa, de forma que esta passe a produzir o hormônio em grandes quantidades. A partir da sequência de aminoácidos da proinsulina humana, os pesquisadores da Universidade de Brasília e da Biobras montaram o gene da insulina. O gene da insulina humana é ligado ao plasmídio da Escherichia coli. O plasmídio recombinante é introduzido na Escherichia coli. O plasmídio recombinante no interior da Escherichia coli é duplicado, e o gene humano é induzido a funcionar produzindo insulina. As toxinas da bactéria Clostridium botulinum, causadoras do botulismo, intoxicação grave, que pode ser adquirida através da ingestão de alimentos contaminados com a toxina botulínica, podem ser usadas na estética para corrigir rugas. O Botox é usado para corrigir as rugas de expressão, as rugas da testa, o sulco entre as sobrancelhas e os famosos pés de galinha podem ser beneficiados com o método. A técnica consiste em injetar a substância no músculo cuja hipertrofia e tônus provoca o aparecimento das rugas. Assim, se obtém uma paralisia temporária, obviamente de músculos desnecessários, com o desaparecimento das rugas mais leves e a atenuação das mais profundas. A expressão não se altera e não há sensações desagradáveis.
A bactéria Clostridium botulinum produz uma neurotoxina capaz de bloquear a ação muscular. A neurotoxina impede a liberação do neurotransmissor acetilcolina, impedindo assim a contração muscular. A neurotoxina botulínica entra na terminação nervosa e bloqueia a liberação de acetilcolina. Dessa maneira, o músculo estimulado por aquela terminação nervosa deixa de contrair, se tornando atrofiado. Restabelecimento da transmissão neuromuscular. Acredita-se que o bloqueio da terminação neuromuscular pela ação do Botox leva ao surgimento de novas terminações nervosas, restabelecendo gradualmente a atividade muscular. Botulismo, causado pelas toxinas do Clostridium botulinum, via de transmissão, ingestão de alimento no qual houve desenvolvimento da bactéria com liberação de toxina, geralmente alimentos enlatados. Tétano, causado pelo Clostridium tetani, via de transmissão, contaminação acidental de ferimentos profundos. Os agentes causadores são germes que normalmente habitam o solo. Em geral, não são parasitas, só causando doença quando acidentalmente penetram em um ferimento. Febre tifoide, causada pela Salmonella typhi, via de transmissão, contaminação fecal de água ou alimentos. A pessoa infectada pode, após o desaparecimento dos sintomas da doença, continuar portando indefinidamente alguns germes. Isto é, torna-se um portador crônico. Suas fezes constituirão um perigo constante para a população, pois delas poderão advir epidemias. O controle dessa doença reside fundamentalmente na identificação e fiscalização dos portadores crônicos. Gastroenterites, causadas por bactérias do gênero Salmonella, via de transmissão, contaminação fecal de água ou alimentos. Disenteria bacilar, causadas por bactérias do gênero Shigella, via de transmissão, contaminação fecal de água ou alimentos. É a mais grave das infecções disentéricas. Pneumonia bacteriana, causada por Streptococcus pneumoniae e Diplococcus pneumoniae. Via de transmissão, inalação de ar contaminado. É uma infecção grave localizada nos pulmões. Intoxicação alimentar, causada por bactérias do gênero Micrococcus. Via de transmissão, ingestão de alimentos no qual houve desenvolvimento bacteriano com liberação de toxinas. Os sintomas da doença são causados pela toxina presente no alimento ingerido e não pela proliferação das bactérias. Gonorreia, causada pela bactéria Neisseria gonorrhea. Via de transmissão, contato sexual, doença venérea. A mãe portadora pode infectar a criança ao nascer. Coqueluche, causada pela bactéria Bordetella pertussis, via de transmissão, inalação de ar contaminado. Afeta geralmente crianças. A vacinação proporciona controle eficaz. Tuberculose, causada pelo Mycobacterium tuberculosis. Via de transmissão, inalação de ar contaminado. Essa bactéria geralmente ataca os pulmões, mas pode se localizar em outras partes do corpo, tais como as meninges, os ossos e o nervo óptico. Sífilis, causada pela bactéria Treponema pallidum. Via de transmissão, contato sexual,
Doença venérea. A mãe portadora pode transmitir a doença ao feto durante a gravidez. Cólera. Causada pela bactéria Vibrio cholerae. Via de transmissão: contaminação fecal de água ou alimentos. O germe produz uma infecção intestinal grave, que pode levar o indivíduo à morte por perda de líquido. Meningite epidêmica. Causada pela bactéria Neisseria meningitidis. Via de transmissão: inalação de ar contaminado. Os germes, conduzidos pelo sangue, instalam-se nas meninges, produzindo grave infecção que pode levar o paciente à morte.